Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sem Perfil. Vamos fazer hoje o vídeo 69. Vamos falar sobre o tal gradiente de pressão. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Esse assunto andou surgindo na internet recentemente num hangout do canal Eu e Ela Curiosa, que eu já mostrei aqui. Foi feita a pergunta, vamos ver o que elas responderam, ó. Meia-noite agora, em ponto, gente. Estamos aqui na madrugada com Eu e Ela Curiosa. É isso aí. Como é possível um gradiente de pressão atmosférica em um sistema fechado, Tom? Como assim? Como é possível o quê? Um gradiente. Pressão atmosférica. Gradiente é aqui embaixo fica uma pressão e lá em cima fica outra pressão dentro de um domo. Como é que faz pra fazer isso? Rapaz, eu aí... sou muito inteligente, caramba! Então responde. Oh, não, não. Eu não sei como é possível, mas eu entendi a pergunta, eu sou muito fofoca. O Antônio Carlos perguntou se é possível fazer um teste de curvatura. Então os senhores observaram aí que a pergunta foi feita, mas elas não compreenderam bem. O rapaz até entendeu a pergunta, mas não sabia responder. Essa pergunta foi feita, não foi por mim não, mas eu fiz uma pergunta ontem num debate que houve entre o canal Terraplanista do Claudemiro, Terra Plana Portugal, e alguns canais brasileiros, né, principalmente o Verdade Ilimitada, e vejam novamente a resposta do canal Terraplanista. E o Sem Perfil pergunta para você como explicar o gradiente de pressão atmosférica em pontos diversos do globo, dependendo da altitude. Se em sistemas hermeticamente fechados a pressão é uniforme. Bem, essa pergunta, veja bem, eu não saberia responder. Eu só sei que, assim, não sei as causas e os porquês, mas, claro, existe diferença de pressão. Tanto é que nós temos o barômetro, né, que é usado aí nos aviões. E inclusive esse barômetro ele é usado nos aviões, o altímetro para alguns, né? Ele é calibrado em terra, a altitude, né? A linha do mar em terra, e a partir daí esse altímetro é usado como referência, porque a torre de comando ou de controle vai dar altitude para esse avião, e ele segue, tá, esse curso, essa rota designada, tá, pela torre de controle, e não existe correção de altitude em função da suposta curvatura. Eu sei que a pergunta não é essa, mas assim, eu não saberia responder, porque essa é uma pergunta técnica, e o porquê dessas diferenças eu não saberia dizer porquê. É lógico que existe, claro, uma explicação, mas isso aí é para alguém que domine mais a ciência, talvez um físico, tá, um astrofísico, uma pessoa mais gabaritada. Pois é, esse é um problema que a gente levanta. Ele mesmo, o Claudemir, diz que ele não sabe responder, que teria que ser um físico ou um astrofísico, uma pessoa mais gabaritada. Eu também concordo com o senhor. Só que o senhor se vê no direito de fazer questionamentos ao globo terrestre e a fazer um canal e postar uma, entre aspas, literatura, o mesmo vale para as moças, sem ter esses conhecimentos, que seriam necessários para entender o funcionamento do globo. Isso nos dá a entender que os senhores não acreditam que o globo exista por não conseguir entender os mecanismos pelos quais o globo terrestre funciona. O que é terrível, né? Mas isso não impede o senhor de ficar postando literatura e mais literatura sobre o assunto, criando espantalhos, mas não sabendo responder perguntas. E olha, não precisa de um físico ou de um astrofísico, porque isso é assunto de física e um pouco de química de segundo grau. Eu abordei esse tema aqui no meu vídeo 13, que ficou lá para trás. Vamos relembrar o que eu falei no vídeo 13. O vídeo 13 falava sobre a pressão atmosférica e o modelo da Terra plana. Nele, eu vou achar aqui os pontos essenciais aqui. Olha, nele eu explico o que é a pressão atmosférica. Depois eu mostro como ela varia de acordo com a altitude e uma influência um pouco menor da temperatura, né? Veja aqui, eu vou
colocar o vídeo aqui, tá aqui, eu mostro isso tudo aqui. Depois eu mostro um desenho aqui um pouco mais para frente, este daqui, ó, no qual eu faço uma menção de que se existe um domo, a pressão atmosférica deveria ser maior aqui no centro do domo do que aqui nas áreas laterais ou nas áreas periféricas, onde o domo seria menor e a coluna de ar seria menor. Posteriormente, eu faço uma tabela, eu vou pegando cidades aqui no nível do mar ao longo do mapa e eu faço esta tabela. Deixa eu achá-la aqui para os senhores. Deixa eu achar. Eu vou consultando, aliás, o site com credibilidade. Eu vou considerar o site WorldMeteor, que mede a pressão atmosférica, a temperatura em todas as cidades praticamente do mundo, e eu monto uma tabela aqui de Excel. Vamos mostrar aqui, onde eu vou pegando as cidades aqui ao nível do mar de vários locais e vou comparando a pressão atmosférica, e eu chego à conclusão de que aquela situação seria impossível, só seria possível se o domo fosse assim, já que assim não, deixa eu achar aqui, assim, se o domo fosse desse jeito aqui, porque a pressão atmosférica ao nível do mar não vai se alterando à medida que nós vamos nos afastando do centro do que seria aí o mapa da Terra plana. Na verdade, eu cometi um engano aqui, não é um engano, foi proposital, porque isso aqui foi como um teste para o pessoal da Terra plana, porque eu parti de uma premissa errada. O vídeo foi muito bem feito, mas eu parti de uma premissa errada, que foi esta daqui. Eu ignorei uma premissa de que em sistemas fechados, e essas são as perguntas que foram feitas lá, em sistemas fechados aqui, a situação não seria bem essa. Eu deixei isso como um desafio aos terraplanistas, eu falei, descubram o erro conceitual do meu vídeo, tá vendo? Ele ficou mais de um mês e ninguém descobriu. Na verdade, dois globalistas ou realistas descobriram. Foi o Quase Honesto e o ET Bilu, que descobriram e acertaram aí o desafio, mas eles não eram terraplanistas. Eu pedi depois ao professor Jacques Rome que desse uma olhada no vídeo, é um professor de física, e ele me respondeu isso mais de um mês depois. Ele falou: um gás confinado distribui sua pressão por todo o recipiente que o confina, consequência natural da segunda lei da termodinâmica. Assim, supondo o absurdo conceitual que seria um domo sobre a Terra como razoável, a pressão e a temperatura da atmosfera confinada seriam uniformes em todos os pontos, principalmente se lembrarmos que os pombos cagões não admitem a gravidade. Perdoem aí o pombos cagões do professor. Este improvável domo, com o Sol tostando a atmosfera, se tornaria uma perfeita panela de pressão. Ele fala que nenhum terraplanista percebeu isso. Uma atmosfera aberta sob a influência de um campo gravitacional, por outro lado, apresenta exatamente o comportamento que observamos no mundo real. Este é o problema. Num sistema fechado, nós conseguimos. Um sistema fechado é mais ou menos como um cilindro desses de ar, de oxigênio ou de mergulho, por exemplo, não é? Eles funcionam da mesma maneira, e isto é observável, isto é mensurável. A pressão e a temperatura interna, que deveriam ser, como o professor de física aqui falou, pressão e temperatura deveriam ser uniformes em todos os pontos, e ela não é. E aqui no caso eu estava tratando apenas da pressão atmosférica. O sofisma feito, eu fiz um vídeo muito bem feito, do jeito que alguns vídeos terraplanistas são. Muito bem feitinhos, com cálculos precisos, mas com um erro lá no fundamento. E nenhum terraplanista descobriu o erro de fundamento o erro conceitual, que eu pedia que fosse localizado aqui. Bom, mas o fato é que é esta a colocação que foi feita, tanto no canal Eu e Ela Curiosa, quanto ao Claudemir do Terra Plana Portugal. E aí, vamos lá dizer assim... A temperatura, vamos nos concentrar na pressão, mas a pressão atmosférica ela varia. Vocês querem ver? Vamos entrar lá no site WorldMeteor, tem observatórios em todos os lugares do mundo que vão alimentando esse sistema, e vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu vou pesquisar uma cidade bem alta, na cidade de La Paz,
na Bolívia. Vamos ver. Olha lá, La Paz, Bolívia, está aqui. Vamos entrar na cidade de La Paz, Bolívia, e vamos ver os dados. Olha lá, nós estamos com uma temperatura de 7 graus Celsius e a pressão de 627 hectopascal. Eu vou alimentar aqui uma tabelinha que eu já fiz aqui. Ó. Vamos pegar aqui a 7,627. Então a pressão atmosférica em La Paz é 627, arredondando, hectopascal, e a temperatura em graus Celsius é de 7. Vamos pegar na cidade de Chukhung, no Nepal, uma cidade também bastante alta, que fica bem perto do Monte Everest, no Himalaia. Chukhung, no Nepal. Vamos ver aqui, olha. Os senhores podem checar todas essas informações. Se for num outro dia, vai variar um pouquinho. Olha, a temperatura lá é de 17 graus e a pressão 599. 17,599. 17,599 hectopascal. Vamos fazer do Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Temperatura 26, pressão 1016. 1016. Temperatura 26. Aí o pessoal vai falar, mas não é justo, a temperatura é muito mais alta, vai elevar. Vamos checar na cidade de Anchorage, no Alasca, Estados Unidos. Anchorage, Alasca, Estados Unidos. Vamos achar com certeza a temperatura menor. Agora já são cidades ao nível do mar. Olha, temperatura de 8 graus Celsius, pressão de 1005 hectopascal. 8 graus Celsius, 1005 para... Olha lá, 1005 para 8 graus Celsius, tá? E por último, vamos checar Ushuaia, na Argentina. Também uma cidade bem meridional e bem fria, olha, 2 graus Celsius, 1004 hectopascal. 1004 hectopascal, 2 graus Celsius. O que eu desejei demonstrar aqui? Cidades altas têm pressão atmosférica bem mais baixas. Tudo bem aqui, olha, estão vendo a diferença? A temperatura influi, mas não influi tão decisivamente. Olha aqui, no Rio de Janeiro, que fica ao nível do mar, assim como Anchorage e Ushuaia, a temperatura aumenta drasticamente, mas a pressão atmosférica não tem uma variação tão grande. Onde nós podemos perceber que a pressão atmosférica ela tem uma prevalência aí do aspecto da altitude. Quanto mais alta a cidade, menor a pressão atmosférica. Agora, como os senhores terraplanistas explicam isto daqui, sendo que, como disse muito bem o professor Jacques aqui no seu comentário, em sistemas fechados, a pressão e a temperatura, inclusive, deveriam ser uniformes em todos os pontos. Como os senhores explicam isto? Que aqui na Terra plana exista uma diferença ou o gradiente de pressão. Aquilo que as moças do Eu e Ela Curiosa não conseguiram responder, nem tentaram, e aquilo que o Claudemiro do Terra Plana Portugal também disse que não sabia responder. Eu gostaria que algum dos senhores tentasse me responder isto daqui. Como que neste modelo fechado, este daqui, que os senhores acreditam fechado por um domo, podem existir diferenças tão grandes de pressão atmosférica como as diferenças que nós observamos nesta tabela aqui. Façam a pesquisa os senhores mesmo no site WorldMeteor ou em outro que seja confiável e vocês vão verificar isto daí. Então este é um pedido que eu faço aos senhores, é uma espécie de primeiro desafio aos senhores, né? Por favor, me expliquem esta situação. Eu estou dando aí o aspecto da temperatura de lambuja. Explique-me só a diferença de pressão atmosférica aqui neste sistema fechado. Tudo bem, pessoal?
Então, consideramos encerrado mais esse vídeo. Opa, não, vamos lá para a tela de finalização, né? Consideramos finalizado mais esse vídeo. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.